Deus abençoe a todos. Estamos com mais uma edição do Sinagoga do Evangelho, que trata por título As 13 expressões de Jesus e sua relação com o livro do Apocalipse. A relação ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, e ai de ti, Cafarnaum, embasada no texto de Mateus 11, versículo 21, que Jesus declarou: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom tivessem feito os prodígios que em vós fizeram, a muitos se teriam arrependido com saco e com cinza. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatida até os infernos. Porque se entre os de Sodoma fossem feitos os prodígios que em ti fizeram, teriam permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Aqui Jesus dirige a sua palavra erguendo o seu rosto, como diz o evangelista Mateus no capítulo 11, versículo 20, lançando em rosto as cidades onde ele operou o maior número de milagres, que se em Tiro, Sidom, cidade assíria, fossem feitos milagres que ali foram operados, as pessoas haveriam se convertido e dado credibilidade e ênfase à obra de Jesus. Mas entre os seus, Jesus não foi credibilizado, nem mesmo operando grandes sinais e maravilhas entre o povo. Ele fala: e tu, Cafarnaum? Cafarnaum, da tradução, quer dizer lugar do entulho, lugar de confusão, aleluia, lugar de desprezo, aonde Jesus operou grandes obras e maior parte dos seus milagres. Ele diz: se em Sodoma tivessem sido feitos os milagres que em ti foram operados, Sodoma não haveria sido destruída a fogo e a enxofre, e ela estava permanecendo até os dias de hoje. Daí nós vamos ver, à luz das Escrituras Sagradas, em poucos minutos, para não sermos extensos, a relação da expressão dos 3 ais de Jesus e sua relação com os 3 ais do juízo final, os 3 ais do Apocalipse. Jesus fez esta parábola e esta expressão de juízo para estas 3 respectivas cidades de sua terra, às margens do Mar da Galileia. Ambas são cidades vizinhas, onde Jesus operou a maior parte de seus milagres. E ele disse: se lá em Tiro ou Sidom, cidade dos assírios, em outros países, cidades que adoram ídolos, nós sabemos que Sidom, aleluia, era lugar onde adorava o Baal. A palavra diz que Etibaal era príncipe dos sidônios e pai de Jezabel. Jezabel faz uma aliança com Acabe, casa com Acabe. Os sidônios fazem uma aliança com Acabe, Etibaal dá sua filha por esposa, traz para Samaria, ela traz consigo as culturas, ela traz consigo seus cultos pagãos e implementa dentro de Jerusalém, dentro de Samaria, o que leva a perseguir os profetas no tempo de Elias. Todos conhecem a história. Mas Jesus diz que se lá, aonde adoram ídolos, aonde se prostram para deuses de barro, aleluia, onde adoram deuses que têm olhos, mas não vê, bocas, mas não falam, e não podem fazer nada por vocês, tivessem sido operados milagres que vocês testemunharam, eles teriam sido convertidos à palavra de Deus. E tu, Cafarnaum, se lá em Sodoma, onde a promiscuidade, a lascívia e o pecado era abundante, tivessem sido operados milagres que aí eu operei, Deus não haveria destruído, porque quem dá credibilidade para a palavra de Deus é protegido pela divindade do Criador. Os 3 ais de Jesus e sua relação, nada mais, nada menos, estão relacionados com a credibilidade e a obra de Jesus. Vamos para o livro do Apocalipse e nós vamos ver que após, no finalzinho do capítulo 8, versículo 12 do capítulo 8, que diz: o 4º anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a 1/3 parte do sol,
e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, semelhante à noite. Então olhei e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Ele disse isto dentro do derramamento da 4ª taça e dentro do ressoar da 4ª trombeta. O anjo feriu a terça parte do sol, da lua e da terra e das estrelas, e então tocou a 5ª trombeta, que é, aleluia, nada mais, nada menos do que o primeiro ai anunciado, que são respectivas 3 trombetas que haveriam de tocar, como diz o próprio texto, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda haviam de tocar. Esses são os 3 ais do Apocalipse. O 5º anjo toca a 5ª trombeta e uma estrela do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Este então, ele abre e diz que sobe-se uma fumaça como de uma grande fornalha, e então o sol e o ar, aleluia, foram escurecidos, e a fumaça que vieram cafanhotos, aleluia, foi-lhe dada poder como tem os escorpiões da terra. Depois, a palavra diz que passado já um ai, que é a 5ª trombeta, depois disso vem ainda 2 ais, que é, aleluia, a 6ª e a 7ª trombeta. Livro do Apocalipse, capítulo 9, versículo 12. Agora no versículo 13: E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar, que são os 4 chifres que tem no altar de ouro, que estava diante de Deus. Era semelhante ao altar que ele mandou Moisés fabricar, colocar 4 chifres em cada ponta, que era símbolo de poder. O qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão sobre o grande rio Eufrates. Aí a palavra diz que quando caiu a estrela de Absinto, foi ferida a fonte das águas, quando caiu tocou a 4ª trombeta, e então a fonte das águas tornaram-se impuras e começou-se a secar os rios. Mas tocou a 5ª, foi solto, aleluia, os demônios do abismo, tocou-se a 6ª e foi solto os 4 anjos. Nesse processo de secagem, secou o rio Eufrates, e aonde estavam os 4 anjos, que estavam guardados para dia, hora e momento, e para certa, aleluia, ocasião, conforme diz a palavra do Senhor. E então eles foram soltos e mataram uma terça parte dos homens que habitavam e habitam sobre a face da terra. Agora é interessante o final do 2º ai, que a palavra diz que vem 2 testemunhas durante o 2º ai, 2 testemunhas, Apocalipse 11. Aleluia, tem o poder para fechar os céus nos dias da sua profecia. Nós sabemos que a relação da palavra está direcionando-nos para o ministério profético de Elias. Outro tem poder para ferir a fonte das águas e transformar em sangue, e enviar toda sorte de pestes semelhantes às do Egito. Nós sabemos que quem tinha este ministério era Moisés, o profeta Moisés, enviado por Deus como sinais e prodígios para fazer estas obras lá no Egito e resgatar o povo de Deus. Então a relação do sinal do 2º ai, aleluia, e a sua relação com os 3 ais de Jesus e os 3 ais do Apocalipse. Deus abençoe o missionário Carlos Alessandro dos Gideões,
da Degideões, Vila Santana do Livramento. A relação do vídeo está relacionada com os 3 ais de Jesus e os 3 ais do Apocalipse, sua relação. A sua relação é simples, nada mais é a credibilidade à palavra de Deus. Se Jesus disse, se tivessem sido operados sinais em Tiro e Sidom, ou até mesmo em Sodoma, o que eu operei em Cafarnaum, Betsaida e Corazim, eles teriam sido preservados do fogo da destruição. Mas quando ele fala, e tu, Cafarnaum, se eu tivesse feito os sinais que eu fiz em Cafarnaum, em Sodoma, eles haveriam sido preservados do fogo da destruição. A relação do segundo ai do Apocalipse, do capítulo 11, é a credibilidade à palavra de Jesus. Quando nós damos credibilidade à palavra de Jesus, Deus nos preserva do fogo da destruição eterna. Agora, envia as 2 testemunhas que estão pelo texto, apontando como Elias e Moisés. À luz das Escrituras, nós podemos interpretar que são estes, porque as evidências do seu ministério, aleluia, estão embasadas e em conformidade com o que diz as Escrituras sagradas. Livro de Mateus, capítulo 17, versículo 13, quando Jesus se transfigurou no alto do monte, apareceu com ele conversando Elias e Moisés, e falavam acerca da sua morte. Agora, esses 2 testemunhas estão dentro do segundo ai, e eles irão profetizar por um espaço de 1260 dias, e que é o período da tribulação, do começo à metade da grande tribulação, da onde então eles converterão a muitos. A palavra diz que depois a besta que subiu do mar, ela os fará guerra, os vencerá e os matará. E o seu corpo permanecerá na grande cidade, na praça que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. E não permitirão que os seus corpos sejam tocados. Por 3 dias estarão ali. Mas uma voz vindo do céu os chamará, vinde benditos de meu Pai, e eles serão colocados de pé, e um grande temor cairá sobre a face da terra, porque aqueles homens sem perspectiva mais de vida, após 3 dias, como Lázaro foi ressuscitado, ao 3º dia, onde não há mais perspectiva, Jesus disse, vinde para fora. A voz virá do céu e dirá para aqueles profetas, testemunhas de Deus, vinde, benditos do Senhor. E eles serão elevados pelo redemoinho aos céus. Daí então, aleluia, o 3º ai, relacionado com o 3º ai de Jesus, aleluia, será entoado. E a Bíblia diz que o 7º anjo pecará a 7ª trombeta, Apocalipse 11, versículo 15. Aleluia. E o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve nos céus grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele reinará para todos sempre. A palavra está relacionada com a credibilidade, aleluia, a pregação do Evangelho, a pregação de Jesus. O que Jesus disse ali em Mateus 11, 21, nada mais, nada menos é que a expressão ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Porque se eu tivesse feito o que eu fiz lá no Sodoma, eles haveriam sido preservados. Jesus estava dizendo, aleluia, aqueles que dão credibilidade à minha obra, serão preservados do fogo da destruição, serão preservados da peste, serão preservados por dar ênfase à obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A relação da expressão ai é uma expressão de dor, uma expressão de incerteza. A expressão ai é uma expressão de dor, de incerteza, de temor. Mas aqueles que deram credibilidade à obra de Jesus serão preservados. Por isso nós devemos dar credibilidade à obra de nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica com esta palavra aqui no Sinagoga do Evangelho, os 3 ais do Apocalipse e sua relação com os 3 ais de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada mais, nada menos é do que a credibilidade à obra de Jesus e a sua palavra. Porque se nós credibilizamos a obra de Jesus, nós seremos preservados. Jesus disse: se eu tivesse feito os milagres em Sodomas que eu fiz em Cafarnaum, eles tinham sido preservados do fogo da destruição. Mesmo sendo pecadores, mesmo sendo, aleluia, praticando a promiscuidade, a prostituição, o pecado, a lascívia, mas se eles tivessem visto e aleluia, o que eu operei aí em Cafarnaum, eles haveriam sido preservados, porque se você dá credibilidade à obra de Jesus e os seus feitos, tu és preservado no dia do juízo de Deus. Fica com esta palavra em nome de Jesus Cristo para teu relevo espiritual.